Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu vou estar falando da atitude do nosso presidente, a atitude esta que eu tanto clamei para que acontecesse. Vou comentar a respeito do nosso querido Agripino, Pequerrucho e seu amiguinho, o ator pornô. E é claro, vou falar da nossa pauta internacional. Então bora lá, pessoal. Bom, o presidente da República, no meu último vídeo, eu pedi encarecidamente que tomasse uma atitude, a atitude que todos nós esperamos que de fato aconteça. Não foi exatamente a atitude que eu pedi tanto e que tanto esperei, que os brasileiros não conseguem mais deixar de clamar para que de fato aconteça, mas foi um primeiro passo muito importante. O presidente enviou para o Senado o pedido de impeachment de Xandão iluminado, o deus do Planalto Central, aquele Zeus que senta lá em Brasília, dando suas ordens, seus desmandes, com sua careca lustrosa. Pois então o presidente enviou ao Senado o pedido de impeachment de Xandão. Vai acontecer alguma coisa por conta disso? Provavelmente não, porque mais uma vez nós conhecemos o Senado que nós temos. Mas já é um passo importante. É uma demonstração de que o presidente está tomando as atitudes que o povo determina que sejam tomadas por ele. O presidente sempre diz: basta que vocês digam e assim eu seguirei. Eu preciso da autorização de vocês. Presidente, o senhor tem. Tome a atitude necessária. Este foi um primeiro passo, um passo importante. Mas ainda existem muitos outros a serem dados. Este desmande, esse assinte à nossa Constituição, à nossa República, não pode continuar. Mas um passo de cada vez, e eu tenho fé que nós havemos de chegar onde desejamos. Presidente, parabéns pela atitude, continue assim. O senhor tem a nossa autorização, nós o elegemos. O senhor é o chefe da nação. O senhor não está só. Ao contrário de um certo ladrão de 9 dedos, não é? Que não consegue juntar meia dúzia de gatos pingados comedores de mortadela. Mas é o primeiro das pesquisas eleitorais, já praticamente eleito de acordo com aquelas agências de pesquisa muito confiáveis que nós temos no Brasil. Enfim, eu fiquei muito satisfeito de ver este primeiro passo sendo tomado pelo presidente. Espero que seja o primeiro de muitos e que tão logo nós tenhamos o Brasil que nós merecemos. E vou falar agora de Agripino, o Pequerrucho, aquela coisinha bonitinha, aquela calcinha apertada dele, não é? Aquela pessoinha irritante, aquele ser desprezível que é Agripino. Agripino, no dia de ontem, participou do programa Roda Morta, que um dia já foi Roda Viva, quando era um programa sério. Inclusive teve Augusto Nunes como líder da bancada. Mas agora tem Verba Cagalhães. Este programa que pertence à emissora que o Agripino encampou, paga com dinheiro público, mas que serve como o maior veículo de propaganda para o governo desgraçado de Agripino. Sim, o governo que fechou o estado de São Paulo, o governo que tem o estado mais contaminado pelo Xing Ling vírus no Brasil. Agripino este, que é o embaixador da vacina. Pois eu espero que eu não seja censurado pela vacina, já que não é a palavra que também termina com ina. Mas Agripino, que advogou e advoga por aquele suposto imunizante vindo da China e que todos nós vemos o resultado tanto quanto duvidoso que apresenta. Eu vou falar mais sobre isso logo na sequência. Mas Agripino, então, estava naquele picadeiro, porque realmente, de fato, é um picadeiro. Porque realmente é um picadeiro. É uma roda com um palhaço no meio, e o palhaço da vez foi Agripino, que teve a audácia de chamar o presidente da República de psicopata, criminoso. Agripino dizendo isso. Agripino, que é o governador do estado mais afetado do Brasil. Agripino, que espalhou que a vacina é eficiente e que você estaria 100% imunizado uma vez que tomasse as 2 doses. O que já está sendo provado mundialmente que é uma falácia, para não dizer uma mentira descarada. Agora, quanto será que Agripino
Agripino lucrou com essa história toda? Outra pergunta retórica que aqui eu deixo. Eu não estou acusando de nada. Apenas acho um tanto quanto conveniente que Agripino tenha defendido com tanta garra algo que não tem eficácia comprovada. Muito pelo contrário. Algo que não é aceito na maioria dos países. E os países que aplicaram pagaram um preço alto. Por que Agripino defende com tanta veemência? O mesmo Agripino que pouco antes da pandemia fez uma visita a Xangai, onde tem um escritório. Coincidência, não é? Não, não é nada demais, são coisas da minha cabeça. Mas Agripino usou aquele picadeiro para falar mal do presidente e utilizou também o picadeiro para atacar companheiros de partido. Sim, porque Agripino quer a todo custo concorrer à presidência da República. Agripino, que falta de consciência, que falta de senso de realidade. Porque se alguém conseguir eleger Agripino para síndico de prédio, já será uma grande vitória, embora eu nem para isso votasse em Agripino. E eu creio que a maioria dos brasileiros sensatos tampouco. Basta olhar o que este infeliz fez com tanta gente, os deixando à míngua, sem o direito básico de trabalhar, autorizando prisões arbitrárias de pessoas que andavam sozinhas em um parque. Ah, mas foi o prefeito que fez isso no caso de Araraquara. Quem é o governador? Quem deveria ter defendido esta cidadã? E tantos outros que sofreram diversos tipos de humilhação durante este período. Como que a gente vai colocar esse período que nós estamos passando no último ano e meio? Um período de desmande? Um período de ditadura? Não é à toa que Agripino tem o apelido de ditadória. Eu chamaria de ditadoriana, porque corresponde melhor à sua personalidade tão meiga, tão derretida. E o amiguinho de Agripino, o ator pornô Alexandre Frota, que agora ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados, isso é Brasil, acredite se quiser. Mas nós já tivemos Tiririca, ator pornô, temos uma porca de Troia. Enfim, não é surpresa, mas como tudo no Brasil, mesmo sem ser surpresa, é surpreendente. Alexandre Frota, que veio a público agora que ele pagou com verbas do gabinete casos pessoais. O que se esperar de alguém como ele, não é? Alguém que surfou na onda do presidente, que se fez pousar de conservador, o que é uma ironia, tendo seu passado recente tão conhecido. Eu não vi nada de muito conservador neste passado, pelo contrário. Mas este Alexandre Frota, que surfou na onda do presidente como tantos outros, e logo depois o apunhalou, agora mais essa vem à tona que pagava, com verbas do gabinete, casos pessoais para um escritório de advocacia. Eu espero que o povo brasileiro se lembre disso nas próximas eleições e não reeleja criaturas como esta. E tampouco elejam criaturas que se assemelhem. Vamos ser mais conscientes com o nosso voto. Porque graças ao nosso voto inconsciente que nós temos o Congresso que temos. E na nossa pauta internacional, a Alemanha. A Alemanha, aquele país desenvolvido apesar de Angela Merkel, decidiu não mais aceitar viajantes entrando em seu território que tenham sido supostamente imunizados com a picadinha chinesa, a picadinha do Agripino. Lembra que eu disse que eu ia mencionar novamente? Pois é, a Alemanha disse aqui não. Assim como o Canadá também não aceita a picadinha chinesa. Por que será? É tão eficiente, é 100% segura, 100% de imunização, segundo o embaixador da picadinha chinesa, Agripino. Mas claro, o mundo está vendo a ineficácia desta picadinha chinesa. E Agripino defende. Agripino quer esta picadinha aplicada em todo cidadão. Então, já falei isso antes e repito aqui. Não seria Agripino um gênio homicida por fazer isso? E pessoal, eu não me canso de repetir. Picadinha boa não é picadinha disponível. Picadinha boa não é picadinha no braço. Picadinha boa é picadinha eficiente.
E a picadinha chinesa já provou que não é eficiente. Aqui na Hungria, as pessoas que supostamente se imunizaram com a picadinha chinesa estão agora tendo que ser praticamente obrigadas a tomar uma terceira dose, ainda que não queiram, porque para elas nós tomamos as 2 doses que foram determinadas. Para que nós vamos tomar uma terceira dose? Porque vocês não estão imunizados. Por essa simples razão. Eles mentiram. Aplicaram este placebo chinês, que de nada serve. Então essas pessoas estão sendo imunizadas com a terceira dose de uma picadinha que de fato tem uma eficiência mais comprovada. Embora seja nova, embora estejamos todos ainda descobrindo o que realmente são estas picadinhas, o que de fato o vírus chinês é, que é tão novo ainda na nossa realidade que nós não sabemos muita coisa a respeito do mesmo. Mas tem mais segurança. Tem ao menos um laboratório respeitável por trás disso. E não uma ditadura comunista que omite informações. Não tem uma ditadura comunista que, por falta de informar o resto do mundo, espalhou este vírus maldito. Pois é, a Alemanha, Canadá, diversos países da Europa não permitem a entrada de viajantes que tenham tomado as 2 doses da picadinha chinesa. Explique isso, senhor Agripino. Por que será? Porque mesmo a Anvisa disse 50%, 50 ponto alguma coisa por cento de suposta eficácia. Explique isso para a Glória Menezes, que perdeu seu esposo. Explique isso para tantos brasileiros que perderam seus familiares após serem supostamente imunizados com esta picadinha chinesa. Explique isso, senhor Agripino. E ainda na pauta internacional eu fiquei chocado com diversas emissoras de viés esquerdista ao redor do mundo entrevistando o governo, agora chamado governo Talibã, legitimando estes terroristas. Emissoras como Sky News, BBC, Canal 9 da Austrália, entrevistando e conversando de forma respeitosa e aberta com os terroristas que tomaram novamente o poder no Afeganistão. E a única emissora que eu vejo questionar as atitudes do governo Biden sobre este assunto é a Fox News. Nenhuma outra. Calam-se. O silêncio mortal da esquerda. Ninguém solta a mão de ninguém. E agora querem espalhar refugiados afegãos pelo mundo. Com que intuito? Aqui na Hungria chegaram 96 destes supostos refugiados que colaboraram com o governo húngaro durante o período de ocupação do Afeganistão, acreditando que teriam direito automático de se refugiar no país. Não, o governo os recebeu, mas não vai lhes dar residência automaticamente, nem para eles, nem para nenhum outro suposto refugiado de forma indiscriminada. Primeiro de tudo, nós temos que saber os antecedentes destas pessoas. Mais uma onda de pessoas sem antecedentes checados nos países ocidentais, o que será que pode causar? Perguntemos à França, à Espanha, à Grã-Bretanha, à própria Alemanha, países que sofreram atentados terroristas nos últimos anos. Ou será que se esqueceram? Quando houve o atentado em Londres, eu estava lá, aconteceu no ônibus que eu pegava todos os dias. Por sorte, eu me atrasei naquele dia. E quando o ônibus explodiu, eu poderia ter estado nele. Mas as pessoas esquecem o que aconteceu. E quem eram estas pessoas que cometeram esses atentados? Supostos refugiados de países do Oriente Médio. Então, eu não estou dizendo aqui que não se deve acolher pessoas que necessitam de apoio, mas sem sequer verificar os antecedentes destes indivíduos, em sua maioria, homens, jovens. É um absurdo. Abrir as fronteiras indiscriminadamente para quem quer que seja é como abrir as portas da sua casa para qualquer um entrar e fazer o que bem entenda. Um absurdo.
Além do fato de que todos estes países que agora ou fingem que não estão vendo, ou aceitam legitimar este governo terrorista aliado do Al-Qaeda, por exemplo, diziam: nós não negociamos com terroristas. E o que nós estamos vendo agora, neste momento, é exatamente o contrário. Os governos de países que diziam não negociar com terroristas estão negociando com terroristas, legitimando o governo terrorista. Foi visto claramente uma repórter que a princípio estava apresentando a sua reportagem de forma normal, vestida normalmente, como qualquer mulher tem o direito de se vestir, e logo na sequência, por causa do novo governo do Afeganistão, toda coberta. E esse é só o começo. E esses homens jovens que fogem do Afeganistão não dizem exatamente o motivo desta fuga, sendo que, se eles não concordam com o governo terrorista que lá se instaurou, eles podem lutar para libertar o país, mas estão fugindo e abandonando mulheres e crianças. Que masculinidade, não? Que hombridade. Você foge para fazer sei lá o que em outro país, enquanto mulheres e crianças são abandonadas à própria sorte nas mãos de terroristas. Não há como aceitar uma situação dessa sem se revoltar. E quando eu vejo uma emissora como Sky News, como BBC, como o Canal 9 da Austrália, entrevistando o Talibã como se líderes de governo fossem, como se legítimos fossem, que mundo é esse? Aonde nós estamos? E todas aquelas pessoas que perderam suas vidas, que foram mutiladas, lutando pela implementação da democracia naquela região, o que dizer para os familiares daqueles que se foram ou para as pessoas que mutiladas se encontram? Foi tudo em vão. No fim das contas, 20 anos depois, de volta a estaca zero. E o governo talibã foi ainda mais longe. Determinou, até o fim do mês de agosto, todo o contingente estrangeiro, principalmente norte-americano, não deixar o território do Afeganistão. Haverão consequências. Embora tenham sido um pouco vagos a respeito das consequências, mas nós já podemos imaginar. Uma das perguntas da jornalista australiana ao suposto líder deste governo talibã foi: e o direito das mulheres? Será mantido como está? Será respeitado? E a resposta dele foi: sim, de acordo com a lei islâmica. Olha, depois dessa não tem muito mais o que comentar, não é? Eu vou ficando por aqui e desejo a todos uma ótima semana. Fiquem bem. Até a próxima.